Olá, gente. Estamos aqui para mais um conteúdo do canal Tempo dos Guardiões. Vamos falar hoje sobre o culto a Exu e Pombogira. O que é o culto a Exu e Pombogira? É montar um assentamento, comprar a roupa do Exu, a roupa da Pombogira, vir nas giras, virar de espírito, ele tomar uísque, fumar charuto. Isso é o culto a Exu e Pombogira? Não, não é. Para começar, o culto a Exu e Pombogira, o culto aos guardiões ancestrais, você não precisa nem virar. Não precisa nem ser pessoas que dão espírito para se cultuar os guardiões. O culto aos guardiões é o entendimento, primeiramente, entender o que é essa energia, dar a eles o direcionamento da sua vida, a intensidade não é colocar no quintal, como eu já disse algumas vezes, vou reforçar mais uma vez, não é colocar no quintal e acender uma vela, colocar um copo de pinga uma vez a cada quando eu estiver na telha e achar que tá cultuando Chico Mugira. Não tá. Isso não funciona. Culto a Chico Mugira é você entender quem é essa energia e amanhã ou depois você vai se deparar com a situação de que o seu ancestral não era uma divindade, não foi um deus, ele não foi um herói, foi uma senhora dona de casa, foi um cara que teve vícios, foi alguém que viveu essa vida como nós vivemos, teve erros e acertos, deixou algum legado de alguma forma e hoje vem como seu guardião para poder te direcionar. É um ancestral seu, Dona Adelaide, eu sei quem foi ela na minha árvore genealógica, eu sei quem foi ela na minha família. E não tem nada de especial nisso, tá, gente? Não é uma divindade, não é um deus, não é um anjo, é um espírito que passou por essa terra, que é nosso ancestral, que teve acertos, teve erros, e você tem que compreender isso e entender que você não vai cultuar o negativo dessa espiritualidade, os erros dele aqui na Terra. E sim, vai absorver os direcionamentos desse espírito para qual você possa viver caminhos melhores, para que você possa evitar aqueles erros que ele cometeu, ou que eles cometeram, para que você possa ter um direcionamento do que é melhor para você realmente, e não se apegar ao erro daquele espírito, o negativo daquele espírito. É o que acontece muito até mesmo em pessoas que cultuam os orixás, ainda mais nessa forma brasileira de se cultuar, que é o candomblé, e que dá mais ênfase para o negativo do orixá do que para o positivo. E se você for levar os guardiões, os ancestrais,
Dessa forma, se você for entender o negativo deles e dar mais ênfase ao negativo deles, vai entrar naquela história de o filho de Ogum é um cara explosivo, um cara bravo, é um cara nervoso, é um cara bêbado. Isso é o que se deve cultuar de Ogum? Claro que não. É claro que não. Você deve procurar o positivo da espiritualidade e não cultuar o negativo da espiritualidade. Se ele já cometeu esses erros, o direcionamento dele com certeza é para que você não venha a ter que viver a mesma coisa, que você não venha a ter que errar nos mesmos erros. Então jamais eles vão te direcionar para o que eles fizeram de errado. E isso é cultuar o negativo, isso é pessoas que estão ligadas ao negativo somente da espiritualidade. Então você tem que entender os guardiões, você tem que entender quem foi ele na sua vida, não ficar criando expectativas que ele foi o rei de não sei da onde, que ele foi o conde não sei o quê, que ele foi o sir fulano de tal. Não, não. Eu tenho uma forma carinhosa de chamar o tranca-ruas que até minha esposa dá risada, o pessoal aqui em casa dá risada, meu filho fica meio bravo com isso, mas eu trato o tranca-ruas como doidão, o doidão. Porque ele realmente é doidão mesmo. Foi um cara que viveu intensamente, gostava de jogos, gostava de bebida, na sua maior parte da vida se beneficiou de enganação, de enganar as pessoas. Só que era um cara astuto, era um cara inteligente, era um cara estrategista. E eu quero extrair dessa espiritualidade, eu quero absorver dessa espiritualidade a inteligência, a astúcia, a expertise, a estratégia. Eu não quero extrair dele a parte de vício de jogos, a parte de bebidas. Eu não quero isso. E nem ele quer isso para mim. Ele me direciona para que eu não viva essas mesmas coisas. Então vocês têm que entender o que é os guardiões, o que é essa espiritualidade e se desligar do dogma de que Exu e Pombogira são demônios, são ligados a Satanás, ao inferno, a Lúcifer e enfim, Lúcifer nem existe, né? Esse é um assunto para outra hora, mas Lúcifer nem existe. Lúcifer não é uma entidade. Outra hora a gente fala sobre isso. Mas se você procurar a fundo aí, tem alguns conteúdos aí na internet, no próprio YouTube, e você vai entender que Lúcifer nem é uma entidade. Foi criada essa egrégora. Muitas pessoas canalizando ali essa egrégora, acabou se formando essa egrégora. Mas é assunto para outra hora isso. E Exu e Pombogira. Exu, acho que todos devem saber que Exu é uma divindade iorubana. Sim, é uma divindade iorubana. A primeira divindade no Aie. Ele era quem já reinava antes de nós estarmos aqui. Na escuridão ele já reinava. Exu é a divindade de movimento, Exu é a divindade da atmosfera, Exu é a divindade, a esfera, ele é a terra em movimento. Isso é o Orixá Exu, isso é a divindade Exu iorubana. Erroneamente foi dado esse nome aos nossos guardiões. Seria mais simplificado ou mais fácil de entender essa energia, como existe a energia dos baianos na Umbanda,
que não necessariamente são baianos. Existem espiritualidades que respondem nessa linha como baiano, na linha de baiano, mas são pernambucanos, são alagoanos, são piauienses, nordestinos, nortistas, enfim, e respondem como baianos. É uma linha, é uma egrégora dentro da Umbanda. Os caboclos. Não necessariamente os caboclos são índios. Podem ser filhos de índios com o homem branco, de índias com o homem branco, de índios com a mulher branca, e que hoje trabalham nessa linha de caboclos. Respondem por essa linha de caboclos. Como pode ser também que ele venha como teu guardião. Sim. E aí você vê o caboclo giramundo e o Exu giramundo. Aí você vê caboclo arranca-toco e Exu arranca-toco. É, pode ser seu guardião, pode ser seu ancestral direto. E essa energia de Exu e Pombogira, na sua essência, é ligada ao povo da Europa. O espartilho, a capa, a cartola, o perfume, o tabaco no cachimbo, o tabaco no charuto. Culturas do povo da Europa, bebidas refinadas como uísque, culturas do povo da Europa, culturas que vieram da Europa. Então poderia ser o povo, a linha europeu, a linha ancestral, não Exu, que ele chama de divindade iorubana, mas se foi enraizado isso, né? Dentro do culto, se foi enraizado isso dentro dessa egrégora, dessa espiritualidade, erroneamente, porém está enraizado, mesmo tendo esse conhecimento de que Exu é uma divindade urbana, de que é errôneo chamar esses nossos ancestrais por Exu, até Pombogira também, tá? Pomozila, algo assim, também de um culto africano, também, erroneamente também. E ainda errado duas vezes, né? Porque além de ser uma divindade de um outro culto lá da África, ainda é pronunciado de forma errada. Pombagira, ou Pombogira. Então, duas vezes errado, né? Mas mesmo sabendo disso, está enraizado dentro de nós já tratarmos essa espiritualidade como Exu e Pombogira. Eu, mesmo sabendo disso, ainda me pego direcionando a eles como Exu e Pombogira, até mesmo por facilitar o entendimento para vocês de quem é que eu estou falando. Porque se eu falar só pelos ancestrais, os guardiões, vocês vão ficar meio confusos. Quando eu falo Exu e Pombogira, vocês já sabem de quem eu estou tratando, do que é que eu estou tratando, do que é que eu estou lidando. Então acaba que ficando mesmo enraizado isso. Cultuar Exu e Pombogira é a entrega, gente. É ser ancestral. Você não convida o seu pai, a sua mãe, os seus avós para vir almoçar na sua casa, pede uma comida no iFood, serve eles. É gratificante você ir para a cozinha, é gratificante você fazer essa comida, você cozinhar para o seu pai, para sua mãe, você cozinhar para os seus avós. É gratificante. E a gente não serve farinha com dendê amassada ali, farinha com pinga, farinha com mel, farinha com água, para os nossos ancestrais, porque eu não como isso. Você come? Eu não como. Então eu prefiro cozinhar realmente. Eu prefiro fazer uma farofa de verdade. Eu prefiro fazer um prato de verdade. Com carne, uma comida de verdade que eu também como. É isso que eu sirvo para minha ancestralidade. Eu coloco temperos, eu coloco coisas, eu cozinho de forma que eu vá comer, entende? Ah, mas não se fazia dessa forma.
talvez não se entendia também o que é que estava cultuando. Talvez também não se entendia quem era que estava sendo cultuado. Então, a minha verdade é essa, não tem que ser a sua verdade, não tem que ser a verdade absoluta, é a minha verdade. E eu cultuo dessa forma, é uma forma intensa. Eu tenho o dia da semana, não é esse dia, vamos dizer, quinta-feira é fundamento, não, é apenas quinta-feira. Sábado é fundamento, também não, é apenas sábado. Mas eu tenho uma sequência, sabe? Eu tenho uma disciplina dentro disso, no qual eu tenho um dia da semana que eu sirvo comida para meus guardiões. O seu Tranca-Rosas mesmo gosta de comer mandioca frita. Dona Adelaide, Maria Padilha, gosta de comer chocolate. Lentilha, ela gosta de lentilha. Com carne de porco e tal, ela gosta de lentilha. Enfim, quem sou eu para dizer que não, né? É o que ela gosta e é o que a gente faz. Então, cultuar os guardiões não é você colocar no quintal, você tratar como um cachorro que quem me guarda não dorme, se você mexer comigo, meu chute pega. Não é um cachorro, não é um cão de guarda, não é um animal que você está cultuando. Nem o animal você não deve tratar dessa forma, muito menos seu ancestral. Então vocês têm que entender o que é a energia dos ancestrais, a energia dos guardiões, entender quem são eles e tratar eles como sua família, entende? Como um ente querido. Você não vai receber seu pai e sua mãe no quintal, dar uma farofa de farinha com dendê e servir para eles no quintal. Você não vai fazer isso. A minha farofa vai farinha de mandioca grossa, vai farinha de milho grossa, que é para ficar mais macia, mais saborosa. Vai carnes, vai cebola, vai pimenta, vai temperos, vai ervas. É uma farofa que eu como, que meus filhos comem, meus discípulos. Então, você tem que entender o que é que você cultua. Enquanto você estiver tratando Exu Pombogira como um demônio, como um diabo, como um capeta, enquanto você estiver tratando de Exu Pombogira no quintal, colocando um copo de pinga no chão, uma farinha amassada na mão lá com dendê, e achar que isso é cultuar Exu Pombogira, não vai rolar. Não vai dar certo as coisas pra você. Você vai ficar andando em círculo. O Renzinho dormiu. Renzinho? Vai dormir lá dentro, filho? Acabou de chegar da escola, mas quer ficar aqui. Junto à espiritualidade. Vai dormir lá dentro, filho. Tá com soninho? Vai lá dormir. Quer dormir aí com Tranca-Ruas? Quer dormir com Tranca-Ruas. Então, isso é tratar de dar espiritualidade de forma a entender que é teu ancestral, entender os direcionamentos da espiritualidade, estar preparado para executar esses direcionamentos. Não adianta você ficar fazendo a faculdade de Direito, dizer que vai ser um grande advogado, terminar de fazer sua faculdade e nunca conseguir tirar o OAB e tá fugindo do seu verdadeiro destino. Por que eu não consigo tirar o OAB? Eu estudo tanto, eu não consigo, e o que está acontecendo? Será que era para você ser advogado? Será que você veio com esse propósito? Para esse mundo, para essa vida, para essa terra? Talvez você não esteja vivendo o que é para você viver. E está insistindo em algo que não é para você. E aí é onde a gente fala que tem que estar preparado
para os direcionamentos. O que é estar preparado para os direcionamentos? É você ouvir que tem que largar tudo isso aí, essa faculdade não vai te trazer nada de próspero, você não está vivendo o que você tem que viver, que o seu caminho é engenharia mecânica, que o seu caminho é comunicador, enfim. Então, você está vivendo errado. E aí você está preparado para esses direcionamentos? De se o ancestral falar que esse casamento não está sendo próspero para você e você largar esse casamento, você está preparado para o direcionamento de ouvir, abandona esse filho, que você já insistiu, já fez isso, já fez aquilo por ele e não adianta, ele não aprende, abandona. Você está preparado para isso? Preparado para isso? Para ignorar um filho teu, para deixar um filho teu de lado e deixar que ele se embucete na vida dele, para ele aprender? Ou você quer continuar passando a mão na cabeça dele? Então, tem que estar preparado para os direcionamentos. Pode ser que seus ancestrais falam, você tem que resgatar esse filho. Você tem que lutar por ele. É do teu destino, é da tua essência isso. Você veio para isso. Como pode ser que não. Abandona. Deixa ele viver por ele. Chega. E você vai ter que fazer, entende? Você, a partir do momento que você está andando junto aos ancestrais, a partir do momento que você entregou os direcionamentos da sua vida aos ancestrais, você tem que levar isso em mente. Às vezes é duro o direcionamento que eles passam para nós, mas é o que é melhor para nós. Então tem que estar preparado para isso. Você está preparado para ser direcionado e atender esse direcionamento? Então, isso é cultuar os guardiões, isso é cultuar os ancestrais, é cultuar Exu e Pombogira. E não tratar eles como um diabo que tem que ficar lá fora de casa, um demônio, que se entrar para dentro da sua casa vai causar problemas, vai causar intrigas, vai causar isso, vai causar aquilo. Não é assim, não vai ser e nunca foi. Isso aí são incompreensões a essa energia. Isso é o cristianismo enraizado dentro do culto. Então, eu mesmo não sou luciferiano, não acredito no luciferianismo, porque se eu for acreditar nisso, eu tenho que acreditar em Cristo e é meu pensamento, tá, gente? Não estou falando para você também não acreditar. Eu não acredito. Já acreditei, já entendi o verdadeiro direcionamento da minha vida e hoje não mais. Então, você pode entender da forma que você quiser, adorar o que você quiser. Eu só estou passando para vocês o meu entendimento, tá? A minha verdade. E a minha verdade é que os ancestrais têm que ser tratados de forma familiar, dentro de casa, com as crianças, com a família. O direcionamento deles tem que ser levado a sério, porque você não pode só aceitar o direcionamento do que te convém. Ah, minha pombogira, meu Exu falou para mim não fazer mais tal coisa, mas é uma coisa simples, isso aí legal, não faço mais. Mas eles falaram para mim deixar a minha carreira, deixar meu emprego, porque eu não estou vivendo o meu propósito e eu tenho que ir para um outro caminho. Ah, isso aí eu não quero fazer. Você não está preparado para viver o que você veio para viver, você não está preparado e não está sendo forte para entender o seu verdadeiro propósito, o que seus ancestrais estão trazendo para você e executar. Você não está sendo forte para isso. Então você não é merecedor de viver o que a ancestralidade pode te trazer. Você não está fazendo por onde
ter esse direcionamento. Então, partindo desse princípio, o culto a Exu e Pombogira é simples, é fácil de lidar, mas é algo que requer decisões. E na vida, na verdade, tudo é decisões, né, gente? Você é dono do seu destino, vamos dizer assim, porque se você escolher não fazer, você não vai fazer. Se você escolher fazer, você vai fazer. Agora, se vai ser próspero para você ou não, aí é uma outra coisa. Poder, a gente pode tudo. Vai ser bom? Vai ser próspero? Aí é um outro assunto. É uma outra pergunta. Porque poder fazer, a gente pode tudo. Só que a gente tem que fazer o que é próspero, a gente tem que fazer o que vai ser produtivo para a gente, o que vai ser prazeroso, o que vai trazer frutos, o que vai nos proporcionar prosperidade, prosperidade emocional, prosperidade financeira, prosperidade na saúde, tudo é escolhas, né? Eu ainda fumo. É o único vício que eu tenho. Não tenho vício em jogo, não tenho vício em droga, não tenho vício em bebida, mas eu tenho vício no cigarro. É uma escolha. Eu sei que eu estou causando mal no meu corpo, mas é escolha. E prioridades. Se a sua prioridade é você próprio, você vai pegar aquele direcionamento e vai levar a sério. Vai executar o direcionamento. Agora, se você não tem isso como prioridade, se a sua prioridade é a sua intuição, se a sua prioridade é a sua inteligência, se a sua prioridade é o que você gosta, quem você ama, prioridades. As minhas prioridades são os direcionamentos dos meus guardiões. A minha prioridade é viver os meus guardiões e usufruir desse direcionamento, usufruir desse direcionamento, dessa energia, dessa egrégora, de tudo que eles podem me oferecer. Lembrando que nada é dado, tá, gente? Não tem um milagre, não tem uma lâmpada mágica. Então você tem que se esforçar, você tem que trabalhar, você tem que se entregar. Requer entrega, requer estudo, requer dedicação, mas é fácil de viver isso, é prazeroso de viver isso. E isso é cultuar os guardiões, isso é cultuar Exu e Pombogira, tá? Vou parando por aqui para não prolongar muito o vídeo. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando os conteúdos do canal. Não vou pedir para que ninguém se inscreva, para que ninguém dê like, porque isso é para quem se interessa, isso é para quem está procurando sua própria liberdade, espiritual principalmente, está cansado de religiões. Então, esse conteúdo é para vocês, tá? Gente, obrigado. Muito axé a vocês. Força para que vocês consigam viver o direcionamento da espiritualidade de vocês, para que vocês consigam executar o que está sendo passado a vocês. E até o próximo conteúdo. Obrigado, gente.